Bom dia! Bom dia, meu povo! Que saudade, que saudade, que saudade! Quanto tempo! Isso aí, vamos lá, hoje. Bom, primeiro, vou chegar falando com vocês que estou um pouquinho sumida enquanto as pessoas entram. Estou um pouquinho sumida, né? Vocês já sabem, eu consegui um emprego normal, então as coisas ficam menos, né, assim, espirituais, podemos dizer assim, né? A vida fica mais corrida e tal. Então, eu tô um pouquinho sumidinha daqui, mas eu sinto tantas saudades. Tava vendo vídeos e tal, eu falei, acho que eu vou fazer, vou continuar, né? Vou continuar o quadro do 22 dias com tarô, que já passou de 22 dias, né? Mas estamos aí ainda, gente. Não esqueçam que eu não pensem que eu esqueci de vocês, porque eu não esqueci. Tá? Eu só tô com um pouquinho menos de tempo. E antes de começar, eu gostaria de divulgar para vocês a minha lojinha online de resina epóxi, bijuterias e decoração mágica de resina, Bruxart, tá, gente? Vou colocar o arroba para vocês aqui nos comentários. Sigam lá, tá bom? Porque é a nossa lojinha, tá? A nossa loja de produtos artesanais, como esse aqui, mais ou menos, né? Esse daqui foi só um teste que eu fiz e gostei e fiquei pra mim. Mas, na verdade, são produtos mágicos, esotéricos para casa, para nossa decoração, brincos, anéis, tem runas. Vão lá, vamos ver. Então eu peço que vocês me dêem uma força para vocês seguirem lá para nós. E então, sem mais delongas, vamos ao nosso papinho de hoje, gente. Bem, temos então hoje, dando continuidade aos nossos 22 dias de tarô, eu vou vir com outros conteúdos para vocês também, tá? Esperem eu montar, como eu falei, tá muito corrido as coisas. Então, lá no YouTube, no canal da Caixa da Bruxa e também no IGTV aqui da Caixa da Bruxa, nós temos os vídeos anteriores do 22 dias com tarô, tá? Hoje nós vamos falar do arcano 12, olha que linda essa cartinha do arcano 12. Aqui no arcano 12, pessoal, a gente tem o enforcado, né? O enforcado, e nesse tarô em específico, que é o tarô das deusas universais, que é esse que eu faço esse trabalho de análise com vocês, é a deusa Frigg, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre ela e sobre a relação dela com essa carta. Então, o que é o arcano 12? Bem, o arcano 12, pessoal, ele é um arcano muito especial e eu gosto muito desse arcano. Muito embora ele seja um arcano que traz um pouco de dificuldade pra gente, para que a gente possa passar por esse arcano, é um pouco dificultoso, né? Ele traz muitas reflexões, muitos aprendizados, né? É um momento, muito embora as pessoas falem, é uma carta ruim e tal, na verdade ele é um momento de parada, na verdade ele é um momento de introspecção, na verdade ele é um momento de respiração para que a gente possa novamente voltar a atuar, né, em algum ponto, em alguma área, em alguma coisa da vida. Então, eu adoro, na verdade, falar de arcanos, e com o tarô é sempre assim. Se vocês perceberem, com o tarô é sempre assim. Quem estuda o tarô, fala aí pra mim, porque é sempre assim. Eu adoro falar das cartas, né? Eu sou professora de tarô, então eu sempre tô falando das cartas. E falar das cartas é sempre um grande aprendizado. A gente sempre aprende mais quando a gente fala das cartas, né? E eu gosto muito de falar das cartas de tarô quando elas estão casando com algum momento que eu estou passando na minha vida. Que é, na verdade, o que está acontecendo hoje, né? Que é o que está acontecendo agora na minha vida. Eu estou passando por um momento onde eu preciso dar uma respirada, onde eu preciso sair um pouco de um cenário para entrar em outro cenário, né? Onde eu preciso fazer sacrifícios. E o arcano 12, ele vem falar exatamente dos nossos sacrifícios, dos sacrifícios que a gente precisa fazer. Mas ele é a escolha, então, igual o arcano 6? Não, tem uma grande diferença entre o arcano 6, os enamorados, e o arcano 12, né? Que é o arcano 12, o enforcado. Nos enamorados, na verdade, a gente escolhe, né? A gente é do nosso coração aquela escolha. Aquela escolha vem do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. Então a gente parte para este caminho. O caminho que o nosso coração, que a nossa alma, em conexão com o nosso eu divino, escolheu. Aqui, no arcano 12, no enforcado, não é bem assim. Porque, na verdade, o caminho que a gente tem que tomar aqui, no arcano 12, é um caminho de sacrifício, de você abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa em prol de outra coisa. É você deixar uma situação para que outra situação se forme então.
né? Então, você saber que esse sacrifício, essa questão de vou deixar uma coisa para que outra nasça, para que outra cresça, para que outra se desenvolva, é uma noção básica do arcano 12. Por isso que ele se diferencia bastante do arcano 6, né? É legal, 6, 6, 12, né? Então, a gente vê aí todo um mistério também do tarô, que a gente consegue ver aí uma jogada com os números. Então, o arcano 6 é a questão da escolha, de você partir para uma escolha, para um caminho que você escolheu. Já o arcano 12, 2 vezes o 6, ele não é necessariamente uma escolha de caminho. A gente não faz essa escolha, eu quero isso, como foi o meu caso. Como eu falei para vocês, eu adoro falar do tarô quando ele está conversando com algum momento que eu estou passando na minha vida. Então, eu vou dar o exemplo da minha vida para vocês entenderem melhor a atuação dessa carta na nossa vida. Por exemplo, né? Eu tenho essa vida terapêutica, bruxa, esotérica, e eu estava, inclusive, trabalhando profissionalmente nisso. Contudo, a minha vida deu uma reviravolta, né? Uma reviravolta emocional, uma reviravolta financeira, uma reviravolta. E eu tive, então, que deixar de fazer coisas que eu amava, que eu gostava, que estava dando certo, que estava nos meus planos, que era, por exemplo, então, ficar aqui com vocês todo o tempo, passar conteúdo aqui para vocês, e trabalhar aqui, trabalhar em casa, ficar com as minhas filhas, né, fazer atendimentos online, fazer tarô, numerologia, trabalhar exclusivamente com isso, né? Só que então a minha vida mudou tanto, e isso não necessariamente tem a ver com algum tipo de controle meu sobre a minha própria vida, vocês entendem isso? E então a vida me levou a procurar outro caminho, a procurar uma outra alternativa, que foi o quê? Bem, então eu me vi num momento onde eu precisava de mais dinheiro para viver esta vida prática, então eu tive que sair de toda essa vida esotérica, de toda essa vida da internet, de tudo isso que eu estava construindo, que eu ainda estou tentando construir, parar de dar um pouco de atenção a isso, para que eu pudesse, então, dar atenção a outras coisas que também estavam precisando no momento. Então, essa, na realidade, seria a atuação prática do arcano 12 na nossa vida. Você deixar de fazer alguma coisa, deixar de estar em alguma coisa que você gosta, que não necessariamente é uma situação ruim. É uma situação que você gosta, uma situação confortável, que por vezes pode se apresentar de forma ruim, então você tem que fazer um sacrifício e aquilo pode ser bom, sim, mas na realidade o enforcado ele sempre vem falar da questão da dificuldade que você tem em migrar para uma situação, migrar de uma situação para outra, sair de uma situação e ir para outra situação. E então, dando meu exemplo prático, essa é o enforcado na nossa vida. Bem, você vai ter que deixar uma situação em prol de outra situação que vai trazer maiores benefícios no momento, que é o que você precisa no momento, né? Então, o enforcado, ele é uma carta de grande dificuldade, né? Ele não é uma carta gostosa de se passar, é uma carta dificultosa de se passar. Mas a gente passa e ela traz grandes aprendizados, porque ela sempre vem falar que vale a pena no fim do percurso e que aquilo foi, na verdade, para o seu aprendizado. E mais, que na realidade, às vezes a situação que a gente deixou para trás e a gente pensa, ai, deixei para trás, que triste, não vou mais conseguir fazer. E olha eu aqui, no exemplo prático que eu tô falando para vocês. Não é que a gente não vai conseguir mais retomar aquilo, não é que a gente não vai conseguir mais fazer como a gente fazia antes, não. É só um momento de parada. Um momento onde você precisa ficar pendurado, né? Porque em muitas cartas esse arcano é chamado de o pendurado, porque também tem um grande jogo aí, né? O enforcado, mas ele não está enforcado em momento algum, ele está pendurado pelo pé. E até nos tarôs clássicos e modernos, como o de Marsella, o de Rider-Waite, a gente consegue perceber que ele está pendurado, que em nenhum momento ele está enforcado, né? Ou seja, não é uma situação onde a pessoa não pode sair dali. Se ela quiser, ela pode sair dali, mas estar de cabeça para baixo, que é o pendurado, como vocês percebem em várias iconografias modernas e clássicas, é sempre retratado a árvore, porque até mesmo a árvore, né, as pessoas sendo penduradas pelo pé lá no galho da árvore tem o seu significado. Lembra, tudo no tarô tem o seu significado, né? Então, no de Marsella a gente consegue ver a árvore com os seus
com vários toquinhos cortados. Então a gente consegue perceber que a vida naquele momento, que a árvore viceja, a árvore significa, é o símbolo da vida. Então a gente percebe que aqueles toquinhos que estão cortados no tronco da árvore que o pendurado está, quer dizer que a vida está sendo cortada neste momento. O movimento está sendo cortado. Então quer dizer que vai morrer, que tudo vai acontecer de forma ruim? Não. A morte, ela não significa somente a nossa morte física. A morte, ela sempre vem retratar um momento de finalização de ciclo, um momento onde a gente precisa parar aquilo para recomeçar uma nova coisa, né? E o enforcado é exatamente isso, é esse momento onde a gente se abnega, né? Onde a gente deixa um pouco de lado algumas coisas para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa ponderar, né? Para que a gente possa ter um momento de parada daquela realidade que a gente se encontra, para que a gente possa, então, ver outra realidade. Até babei aqui, gente. Ver outra realidade de outra forma, por uma outra perspectiva, né? Ele está, então, de cabeça para baixo. Ele vai ver por uma outra perspectiva aquela mesma situação que ele mesmo vive, que é apresentada àquela pessoa. Então, a ação para esta situação também deve ser diferente, porque a gente está vendo de uma forma diferente todo aquele panorama geral, né? Então, basicamente, esse é o arcano 12. O fato de você deixar uma situação em prol de outra situação. É a carta do sacrifício. E quando a gente fala de sacrifício e a gente junta isso à bruxaria, tem algo muito importante, né? Tanto que aqui os deuses são Odin e Frigg, que são deuses nórdicos, né? Que são deuses que eu amo muito, muito, muito. E já já a gente vai falar deles. Mas quando a gente fala de sacrifício e bruxaria, a gente está falando de algo que faz muito sentido, que se liga muito, porque a bruxaria, ela é a crença do sacro ofício. E o que é, então, o sacrifício? O sacrifício é você fazer algo com amor, podemos dizer assim, mas não é só o amor, é a dedicação, é você se sacrificar em prol daquilo. E o sacro ofício, que é o sacrifício, na verdade, dentro da bruxaria, ele é você fazer exatamente isso. O caminho da bruxaria, da arte, ele nos proporciona várias situações onde a gente precisa se sacrificar para viver aquilo. Mas se sacrificar, Pandora, como assim? A gente vai ter que se matar, a gente vai ter que amolar animal, a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que se ferir? Não necessariamente, né? Não necessariamente, porque também existem várias sendas, várias práticas aí que a gente tem sim pequenos sacrifícios na nossa pele, no nosso corpo, magias com sangue, etc, para fins específicos. E só para quem sabe fazer, por favor, não vai sair fazendo magia com sangue aí, por favor. Eu não estou encorajando nada aqui nesta live, ok? Estou passando informação, muito pelo contrário. Então procurem a informação antes de fazer algum tipo de magia, algum tipo de culto que envolva sangue ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Quando a gente fala de sacrifício dentro do caminho da bruxaria, a gente tem duas formas de falar disso. Uma forma é o sacrifício real, o sacrifício ritual, o sacrifício onde às vezes, em muitas crenças pagãs brasileiras e europeias e de várias outras culturas, existe realmente a imolação dos animais, existe realmente um pequeno sacrifício para nós, né? Nós fazermos esse sacrifício. E esse sacrifício, ele pode ser inclusive no nível micro, gente. Então, o que significa eu fazer um sacrifício num ritual? Bem, eu posso pegar um pedacinho do meu cabelo, entendeu? Eu posso pegar um sangue menstrual, eu posso pegar um pedaço de uma unha minha, porque são partes de mim, são partes do meu corpo. Então, quando a gente fala de sacrifício, a gente não necessariamente está falando eu vou lá e vou matar e vou dedicar aos deuses. Eu vou lá e vou matar uma galinha, um coelho, eu vou... Não necessariamente é isso. E não que isso também não exista, vocês entendem? Não que isso não exista. Isso é tabu dentro da bruxaria e a gente precisa falar disso. Inclusive no Instituto Mãe Terra, no canal do Instituto Mãe Terra, da Lua Serena e do Elfo Lunar, tem duas palestras, acho que é uma palestra em 2 partes, falando sobre isso. E não só sobre isso, mas sobre vários tabus dentro da bruxaria que envolvem sim o sacrifício, incorporações. Então vão lá no canal do Instituto Mãe Terra que vocês vão conseguir acessar um conteúdo bem bacana sobre isso. Mas quando a gente fala de sacrifício no tarô, ligando a bruxaria, a gente fala de pequenos sacrifícios, inclusive sacrifícios da vida, para que a gente possa viver a arte.
E foi como eu comecei falando no começo do vídeo, dando o exemplo da minha própria vida. Que quando nós nos sacrificamos em prol do caminho, não é sacrifício, né, literal, é um sacrifício da sua própria vida. Então é eu deixar alguma coisa de lado em prol de uma coisa maior, que vai me trazer outro benefício, que vai me fazer ver aquela mesma situação de cabeça para baixo, ou seja, de uma outra perspectiva. Então eu vou perceber que às vezes é necessário a gente deixar uma situação morrer para que outra possa ter força para nascer de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra perspectiva, com uma outra visão. Isso não necessariamente é eu deixar um caminho em prol de outro. É eu simplesmente dar uma pausa às vezes. Eu fazer o sacrifício. E quando a gente fala da bruxaria, a gente está falando do sacro ofício. Porque o caminho do sacerdócio, que é um caminho que a bruxaria põe, né, para nós. Não necessariamente todo bruxo, toda bruxa precisa virar um sacerdote, uma sacerdotisa. E o que é um sacerdote, uma sacerdotisa? É você ser a voz dos deuses. É você servir aos deuses aqui, a sua vida ser um reflexo da sua prática. A sua vida ser um reflexo da sua honra, do seu culto aos deuses. E isso engloba a nossa vida inteira. E isso também faz essa questão de, eu quero ser um sacerdote, eu quero ser uma sacerdotisa, que significa ter o sacro ofício, entregar a minha vida aos deuses, todo o meu trabalho e tudo mais que eu faço em dedicação aos deuses, ele exige que a gente deixe algumas coisas para trás, para que a gente possa fazer este sacrifício, para que a gente possa então atuar como sacerdotes e sacerdotisas da arte, né? Porque existem, na verdade, várias formas da gente praticar a bruxaria, e o sacerdócio é uma delas. E por que muitas pessoas não escolhem então o sacerdócio? Porque na verdade o sacerdócio, ele é um caminho onde é necessário o sacro ofício, você deixar de ter uma vida para que essa vida se transforme numa vida sacra. Mas nossa, que papo cristão, mas nossa, como assim? Que não sei o que. Gente, a bruxaria é uma crença sacerdotal, tá? Como religião, ela é uma crença onde a gente reza assim, onde a gente acende vela assim, onde a gente medita assim, a gente faz ritual para a lua, para o sol, para o vento, a gente faz, é a nossa prática. Então a nossa vida é moldada por isso. Logo, é necessário sim um sacrifício para que essa rotina, para que essa vida, para que essa prática seja honrada, seja permanecida e não só seja da boca para fora, mas que ela reverbere em toda a sua vida. E reverberar em toda a nossa vida é o verdadeiro sacrifício, sacro ofício, né? E o arcano 12, na minha experiência e opinião, ele vem falar exatamente dessa parte do nosso caminho, da gente se sacrificar em prol de algo maior dentro da nossa própria espiritualidade. Então, dando o meu exemplo, eu tive que me sacrificar inclusive, porque isso também acontece, tá? Sacrificar inclusive o meu próprio caminho sacerdotal, sacrificar inclusive a minha própria vida profissional dentro daquilo que eu amo, dentro daquilo que eu domino, dentro daquilo que eu sei, em prol de algo maior, que na verdade, no meu caso, foi a vida prática, foi o sustento da minha casa, foi o sustento das minhas filhas, né? Foi a minha vida prática aqui, ganhar dinheiro e fazer as coisas acontecerem. Então eu tive que sacrificar o meu sacerdócio, a minha prática, a minha vida como eu conhecia, em prol de algo maior. E isso também acontece, mas o contrário também acontece. O fato de você ter que, depois que você entrou, você falar, putz, cara, eu tô vendo na realidade que eu vou precisar mudar a minha rotina, que eu vou precisar mudar algumas coisas dentro da minha vida, dentro da minha prática, dentro de tudo, para que eu possa então exercer aquilo que a bruxaria me pede, se eu quiser realmente seguir num caminho sacerdotal, né? O caminho sacerdotal, a gente brinca que na verdade a gente é a padra, o padre, né, da bruxaria. A gente fala dessa maneira para ficar mais próximo, para as pessoas poderem entender o que realmente significa você ser uma sacerdotisa e um sacerdote dentro da bruxaria. Que dentro do catolicismo, os padres e as freiras são as sacerdotisas e os sacerdotes daquela religião. E na bruxaria nós não somos chamados de freiras e padres, né? Mas nós somos sacerdotisas e sacerdotes. Mas o sacro ofício é a mesma coisa. O ofício sagrado é
o objetivo é o ofício sagrado. Você abrir mão da sua vida prática, fazer o sacrifício, ver as coisas por outra perspectiva em prol de um ofício sagrado. Isso, para mim, é o Arcano 12, se ligando aos ensinamentos que a gente tem na bruxaria. Inclusive, aqui a gente tem os deuses no tarô das deusas universais, que é o material do nosso estudo. A gente tem Odin, que é um deus que se sacrifica pelo conhecimento das runas, né? As runas, o alfabeto rúnico, né? Porque as runas, hoje a gente conhece as runas como uma forma de adivinhação, né? As pedras de runas lá, vamos adivinhar, vamos jogar as pedras de runas, mas na verdade não. As runas hoje elas são um oráculo, sempre foram um oráculo na verdade, mas na verdade elas também são um alfabeto daquele povo antigo, daquele povo nórdico. E esse alfabeto, essa forma de escrita, de comunicação, de escrita sagrada na verdade, e que na verdade também é uma forma de adivinhação, de profecia, que aquele povo nórdico, ele tinha muita ligação com a profecia, com a adivinhação, com a magia, inclusive. Então, aquele alfabeto, ele foi recebido pelo deus Odin, que é o maior deus daquele panteão. É o deus pai todo-poderoso do panteão nórdico, né? Então, ele se pendura num dos ramos, num dos galhos da Yggdrasil, que é a árvore central da mitologia nórdica, tá? Ele se pendura lá para que ele faça um auto-sacrifício. Inclusive, ele fala, quando ele se pendura, ele fala, estou fazendo um sacrifício em prol de mim mesmo. Estou fazendo um sacrifício em prol do sacrifício. Estou fazendo um sacrifício para que eu receba conhecimentos que eu quero receber. Então ele se pendurou durante 9 dias e 9 noites na árvore, na Yggdrasil, para ele conseguir receber o conhecimento das runas. E ele também trocou um olho, né, com Mimir, que é um deus. Ele também trocou um olho para que ele sempre pudesse ver duas perspectivas, duas realidades. Então, ele não tem um olho porque um dos olhos dele, ele sacrificou em prol de algo maior, para que ele pudesse ver duas realidades. E também a questão dele se pendurar na árvore para receber o conhecimento das runas. Então esse é o maior sacrifício que a gente pode fazer em micro, né? Se a gente for colocar isso no micro, num conhecimento micro, para que a gente possa se pendurar e receber um conhecimento sagrado. Saber que para a gente receber algo bom, seja isso dentro de um caminho espiritual, no caso, né, de Odin, que quis receber o conhecimento sagrado das runas, ou seja, então, dentro de algo cotidiano, como aconteceu na minha vida, preciso de mais dinheiro, preciso fazer a minha vida girar, né? De qualquer forma, a gente tem que entender que o sacrifício é algo que a gente precisa passar, e aprender. Que pra gente conseguir algo melhor do que aquilo que a gente já tem, a gente sempre vai precisar deixar algo pra trás. Sempre. E isso é o sacrifício. E o que faz mais a diferença é a gente perceber em que ponto aquilo virou aprendizado, em que ponto aquilo é sagrado para nós, em que ponto aquilo deixa de ser um sacrifício para virar um sacro ofício, que é o sacrifício com o sagrado, com o divino, tendo esta visão divina. E aqui, junto com Odin, temos então a sua esposa, Frigg, que na realidade, pessoal, quando a gente vê assim, a gente conhece a história das runas e tal, a gente percebe que Freya também divide o conhecimento das runas com Odin. Né? Odin, ele não é só o único senhor das runas. Freya também, né? Freya, a senhora da beleza, do amor, a senhora guerreira, da sedução, né? Ela também carrega o conhecimento das runas. Contudo, Freya, ela não é tida como esposa, né, de Odin. Frigg é tida como esposa de Odin, muito embora Freya, posteriormente, nas mitologias, depois ela foi tida como uma acompanhante e também como uma face de Frigg. Dizem que Frigg, sendo a deusa mãe, a rainha primordial, inclusive ela é a senhora da fertilidade, ela é a grande mãe dos deuses, né, dos Aesir. Ela é a única senhora que senta no trono, que eu esqueci o nome, mas é um trono que tem um nome muito estranho, né, porque são nórdicos, é um nome estranho, mas ela senta no trono primordial e ela observa o universo ao lado do marido, que é Odin. Então ela é a única deusa que
obviamente, por ser companheira de Odin, senta no trono universal, que de lá ela consegue ter o controle e ver todo o universo de tanto que ela é grandiosa, rainha dos deuses, Frigg, senhora da profecia, que na realidade não fala aquilo que conhece. Frigg é a senhora da profecia, mas ela nunca fala para o outro o que ela sabe, né? Ela também tem vários acompanhantes. Ela é uma senhora grandiosa. Ela é a rainha dos deuses, né? A primeira manifestação da grande mãe companheira de Odin foi Frigg. Contudo, com o tempo, as pessoas, a Freya e tal, as pessoas, Freya e Frigg é a mesma deusa, não é a mesma deusa, como é que faz? Na realidade, a gente tem várias formas de ver isto, né? Freya como uma deusa separada e posterior e Frigg como uma deusa anterior. Mas se a gente for ver historicamente, essas deusas elas são muito, muito parecidas. Então, o que pode ter acontecido é uma derivação de nome, ou então Freya ter nascido da derivação de Frigg, mas que na realidade são a mesma deusa. É como se fossem faces de uma mesma mulher, como por exemplo, Frigg, ela vem retratar toda a questão do casamento, toda a questão... Olá, Bora Carolina. Olá. Olá, o meu pendurado seria um aviso que precede a torre? Olha que maravilhoso, o pendurado seria um aviso que precede a torre? Segura aí que eu já vou responder, tá? Bem, então Frigg, ela é Freya, na verdade, seria uma manifestação de Frigg, né? Uma face, como se fosse faces de uma mesma mulher. Então, Frigg, ela vem falar do casamento, da família, da casa, das obrigações domésticas, dos filhos, de tudo isso, da profecia, do companheirismo do matrimônio. Já Freya, ela é a senhora da beleza, ela é a senhora do amor, da sedução, ela é inclusive a senhora da profecia também, por causa das runas, da magia, ela é a senhora da magia, Freya, né? E ela também possui o conhecimento das runas junto com Odin. E ela também recolhe os corpos mortos de guerreiras nos campos de batalha. Então ela também é uma deusa guerreira. Então entre Freya e Frigg existem essas distinções. O que fazem as pessoas acreditarem, né, que não tá errado também, que são deusas distintas, que são deusas separadas. Mas na realidade, para mim, comigo, na minha prática, são somente energias, polos diferentes de uma mesma energia feminina, que é toda esta consorte de Odin, que é Freya e Frigg. Para mim, são duas faces de uma mesma deusa, tá? Para mim, é isso. Mas é porque Frigg é uma deusa que foi conhecida primeiro. Ela é uma deusa posterior, né? Posterior não, anterior, na verdade. E Freya foi tida como uma versão modernizada, podemos dizer assim, de Frigg. Eu não gosto de falar assim, porque tanto Frigg e Freya são pleníssimas, são sagradíssimas, né? E tem a mesma importância dentro do panteão. Mas as pessoas costumam fazer essa distinção entre as duas. Nesse baralho em específico, Tarô das Deusas Universais, eu vejo que ela colocou exatamente, né, a autora, que é a Maria Karati, ela colocou exatamente essa visão de duas energias para uma mesma forma. Por quê? Porque Freya é a senhora das runas. Frigg, embora seja a senhora da profecia e esposa de Odin, Freya é a senhora das runas. E o sacrifício, o arcano 12 sendo representado como sacrifício, sendo representado pela mitologia de Odin, nessa carta em específico, para mim faria mais sentido ter a deusa Freya aqui. Por quê? Porque ela é a senhora das runas também. Ela também divide esse conhecimento com Odin. O conhecimento das runas com Odin, né? Então, eu acredito que aqui Frigg, muito embora no livrinho informativo, né? Porque com esse baralho vem um livrinho informativo. Então, nesse livrinho aqui informativo, vem falando que é Frigg que tá aqui, né? Então eu acho que a Maria Karati, ela colocou Frigg por ser anterior e por ser ali originalmente a esposa de Odin, a acompanhante mesmo de Odin, Frigg, mas Freya também tem um pouquinho de Freya aí, na minha opinião. Tanto que quando a gente olha, você fala, louco, é Freya, né? É Freya, porque na verdade também Frigg é muito pouco conhecida. Frigg é muito pouco conhecida, né? Mas na realidade aqui é Frigg. Mas acredito que ela tenha uns resquícios de Freya, porque Freya é a senhora das runas, a senhora da magia e divide esse conhecimento com Odin. Então, a mitologia de Odin sendo retratada nessa carta fala bastante do sacrifício que a gente tem que fazer em prol da nossa vida
espiritual até, em prol da gente entender que várias coisas para serem conseguidas, para que a gente possa alcançar várias coisas, a gente precisa sempre deixar outra coisa morrer, né? A renovação, a reflexão. O enforcado, ele seria aquele momento de parada entre uma situação e outra situação, aquele momento onde a gente não se move, né? Como a gente pode ver aqui com Odin, aquele momento que a gente não se move. E por que aqui a gente acha também que é Freia? A gente pode acreditar que é Freia, até mesmo por causa dos gatos, né? Freia, o animal, um dos animais sagrados a Freia são os gatos de Freia, os gatos brancos que puxam sua carruagem, né? Que estão com ela em batalha, inclusive. Então a gente tem vários resquícios para que a gente possa acreditar que aqui, embora seja representada como Frigg, tem algumas manifestações de Freia. E aí a gente consegue entender toda essa questão que eu expliquei muito resumidamente sobre essas deusas, tá, gente? Vou responder a pergunta da Carolina agora. O pendurado seria um aviso que precede a torre? É muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque o que é a torre, para quem não sabe, pessoal? A torre é o arcano 16. E por isso eu não falaria que é o aviso que precede. Entende? Porque existe aí uma diferença de números. E dentro do tarô, os números também são contáveis, né? Também conta. O simbolismo do número também conta, porque a gente tem uma ordem de seguir, né? Então a gente percebe que no tarô existe uma jornada. Então a gente começa com o arcano 0, o louco. Então a partir disso a gente tem o 1, o 2, o 3. E a gente consegue perceber que cada um é depois do outro. Um aprendizado depois do outro, tá? Então, não quer dizer que o enforcado não venha a ser um aviso, porque ele é um aviso em todo momento. Em todo momento ele é um aviso. Mas se a gente for ver como uma coisa sucessiva da outra, não. Porque a torre tá lá no 16 e o enforcado é o arcano 12. Então, na verdade, se a gente fala, o que avisa a torre? O que avisa a torre seria, na verdade, o diabo, o arcano 15, tá? Peraí, gente, um minutinho que eu estou com crianças aqui comigo, porque hoje é sábado, e eu vou pedir, por favor, para vocês pararem de burburar, porque eu estou ao vivo aqui com o pessoal. Não, eu peço por favor. Então saiam, meninas, a mamãe está ao vivo. Vem aqui dar um oi pro pessoal. Ó, elas estão aqui, gente. Dá um oi pro pessoal. Oi! Cadê a outra pequetucha? Oi! Elas estão aqui falando. Vão lá pra mamãe terminar aqui a live, vão? Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! Filhos. Então, gente, eu não diria isso, né? Eu diria o seguinte. Se fosse pra colocar... um aviso, eu colocaria o diabo, né? Mas o enforcado, ele é sempre um aviso. Mas ele é um aviso de calma, né? Calma. Você não precisa agir agora, entende? Opa, voltei. Desculpa, gente, caiu a conexão. O enforcado, então, ele é sempre um aviso de calma, respira, para agora, tá? E depois você retoma. Só que alguma coisa vai ter que deixar de ser. Você agora vai estar no momento de parada, mas pense que quando você der o primeiro passo depois de descer dessa árvore, alguma coisa vai ter que deixar de ser. Isso é o enforcado. A torre, ela é a destruição total. A gente vai chegar na torre daqui a alguns dias. Ela é a destruição total, ela é a destruição, inclusive, daquilo que foi construído com bases totalmente insólidas, né? Então, eu vejo as cartas sempre como um conselho, sempre como um aviso. Só que eu não vejo que o enforcado é necessariamente o aviso da torre. Ou seja, se você não sacrificar, isso vai ruir. Também faz muito sentido. Entende que o tarô ele faz sentido em todos os âmbitos? Ele faz sentido. Se você não sacrificar, aquilo vai ruir. Mas o aviso da torre é o diabo, o arcano 15, que a gente vai chegar, né? Então, se você não direcionar direito a sua energia... Se você não direcionar direito os seus desejos, se você não direcionar corretamente todas as suas paixões, todos os seus planos, né? Se você não direcionar, isso tende a ruir. Ou seja, o 15 e o 16 logo em seguida, né? O aviso aqui, depois do arcano 12, a gente tem o arcano 13, que é a morte, que é o próximo arcano que a gente vai falar amanhã, no mesmo horário daqui, tá bom, Carolina? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que todos vocês que estão aqui, tem bastante gente,
entrando e saindo e tal, mas entraram bastante gente, esclareceu bastante, realmente o diabo faz mais sentido precedendo a torre. Sim, eu acho que o arcano 12 também faz sentido, mas o tarô pra mim, ele é tão amplo que ele faz sentido em vários âmbitos. Então eu acredito que faz sentido também, mas se a gente for pegar num sentido numérico, de sequência, o que faz mais sentido é o diabo. E a gente vai falar sobre isso mais na live do diabo. Amanhã a gente vai estar aqui no mesmo... Beijo, beijo, Edwin Gnever. A gente vai estar aqui no mesmo horário, mais ou menos, entre 10h30 e 10h40, falando sobre o arcano 13, a morte, que é a deusa maravilhosa Lilith. Não, Lilith não, é Kali. Kali, deusa Kali, né? Deusa hindu Kali, arcano 13, a morte. Então, o arcano 12, o enforcado, Freya ou Frigg e Odin vem prenunciar, vem avisar que Kali está chegando. O arcano 13, a morte. Então, se você, qual é o aviso do enforcado? Se você não sacrificar aquilo que é necessário, se você não deixar algo de lado em prol de algo maior, algo vai morrer, algo vai ter que morrer. E a morte, como vocês vão ver amanhã, não vou dar muito spoiler, ela é uma carta que não tem como você fugir. Tanto que o nome já fala, né? A morte. Então não tem como a gente fugir da morte. Se você não fizer a lição de casa no arcano 12, no arcano 13, a vida fará por você. Tá bom, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão hoje, do nosso papo de hoje, né? E amanhã estamos aí de novo. Curtam o vídeo, compartilhem, vão no IGTV, vejam os anteriores, que vai fazer bastante sentido para vocês, porque essa série, embora não esteja sendo todos os dias, mas eu estou tentando retomar aos poucos. Então essa série, ela faz um grande sentido, porque eu estou falando de tarô e bruxaria, em conexão com esse baralho, que é um baralho que fala sobre diversas deusas. Então a gente fala sobre diversas mitologias, resumidamente, mas a gente fala. Então eu espero que vocês gostem e que tudo que vocês gostarem e escutarem aqui, vocês vão aprofundar por vocês mesmos. Então procurem aí mitologia de Odin, mitologia de Frigg, mitologia de Freya. É a mesma deusa? Não é a mesma deusa? Vejam por vocês mesmos e venham falar aqui comigo, que eu quero saber, adoro trocar informações. Tá bom, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande e até amanhã no mesmo horário, hein? Deem uma força no canal do YouTube lá também e sigam a lojinha Bruxarte, @Bruxarte, _ ateliê mágico, tá aí nos comentários, para que vocês possam ver o meu novo empreendimento e também me ajudar aí neste mundo esotérico, onde eu faço de resina epóxi, né, esse tipo de bijuteria mágica e decoração mágica também. É que agora eu não tenho nada aqui, mas estou planejando fazer uma live só para falar da loja, tá? E eu espero que vocês gostem, sigam lá. Vou colocar aqui de novo o @ da loja, tá, pessoal? Para vocês seguirem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.